Boa noite a todos. Que todos possam já se sentir bem-vindos aqui à nossa casa, a todos nós aqui que estamos no salão, aqueles nossos amigos que também sempre nos acompanham através das mídias sociais, que nesse nosso momento hoje, já aqui envolvidos pela espiritualidade, por esses amigos desvelados, pelos nossos mentores que nos acompanharam com certeza desde as primeiras horas do dia, e nos preparando assim para que a gente pudesse estar aqui essa noite. Então, que a gente já possa aproveitar esse momento para elevar o nosso pensamento em agradecimento por a gente estar aqui, pensando já, mudando aquele nosso padrão vibratório que a gente traz lá de fora, dessa agitação que a gente enfrenta até estar aqui dentro, até começar a se ambientar com a música e com essa vibração harmoniosa do salão. Então, obrigado pela presença de cada um de vocês essa noite. Principalmente também, a gente sempre fala para aqueles que vêm à nossa casa pela primeira vez, que eles possam, cada um de vocês, possam se sentir acolhidos aqui na nossa casa, que consigam encontrar aqui aquele alento, aquela orientação que o Evangelho sempre nos traz, né? Então, muito bem-vindos aqueles que estão aqui pela primeira vez. A gente pede para vocês também, para facilitar essa harmonia aqui do nosso trabalho, para manter os celulares desligados, para evitar aquela vibração do celular na hora principalmente das vibrações e também da dinâmica dos passos, então que a gente possa nos desligar um pouquinho do mundo lá fora e nos concentrar aqui dentro. A gente também aproveita, né, esse momento, a Páscoa está se aproximando no próximo domingo, então aquele nosso momento de reconexão com Jesus, aquele momento de reflexão sobre os passos que ele deu aqui na nossa terra e sobre como estão os nossos passos também. Então, que a gente aproveite também esse trabalho de hoje para lembrar do domingo que vai se aproximando e dessa nossa necessidade de busca que essa fase, né, essa época da Páscoa novamente nos aflora. A gente relembra também, pela dinâmica aqui dos passes, que os primeiros bancos sempre são direcionados para os tratamentos. Para essa noite de hoje, a gente vai contar com a ajuda da Cíntia para a leitura do livro de mensagens. O Evangelho, quem fará por nós será a nossa amiga Graça Souza. A prece inicial, a Leila fará por nós. E a nossa palestra da noite, a Reforma Íntima, será feita pelo nosso amigo Francisco Deiana. Então, que a gente possa aproveitar bastante essa palestra da noite, todo esse conteúdo que o Francisco sempre traz para nós aqui quando vem falar, né? As vibrações, a Laura fará por nós, e a prece final, nosso amigo Gabriel. Então, que nós possamos já, nessa harmonia, dar início ao nosso trabalho da noite. Boa noite. Mensagem do Ideal Espírita, capítulo 28, Decálogo do Aperfeiçoamento. Espírito André Luiz, psicografia de Valdo Vieira. Diminua as próprias necessidades e aumente as suas concessões. Intensifique o trabalho e reduza as cotas de tempo inaproveitado. Eleva as ideias e reprima os impulsos. Liberte o homem do presente, na direção de Jesus, e aprisione o homem do passado, que ainda vive em você. Vigie os seus gestos, entendendo os gestos alheios. Persevere no estudo nobre, reconhecendo na vida a escola sagrada de nossa ascensão para Deus. Julgue a você mesmo e desculpe indistintamente. Fale com humildade, ouvindo com atenção. Medite realizando e ore servindo. Confie no amor do Eterno e renda culto diário às obrigações em que Ele mesmo nos situou.
Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sedes perfeitos, os bons espíritas. Item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte ilimitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue, quando dispõe de uma vontade firme. Senhor, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos novamente, ao final de mais um dia, para os trabalhos dessa noite. Que nós possamos, ou melhor, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui envolvidos nessa atmosfera de amor e de muita luz, diante da espiritualidade querida que nos envolve. Que o Mestre Jesus esteja conosco nesse trabalho. Obrigada, Pai, pela oportunidade e que nós possamos aproveitar as lições da noite, o fortalecimento através da prece, para que possamos também doar. Que assim seja. Obrigado. Muito boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente nesse Evangelho da noite de quarta-feira. Bem, como nós vimos, o tema da nossa apresentação será reforma íntima, que é tão falado e tão reiterado dentro da doutrina espírita. Inicialmente, nós vamos lembrar alguns conceitos básicos para que a gente compreenda melhor o que vai ser apresentado ao longo dos próximos minutos. Vamos ver o que é reforma íntima à luz da doutrina espírita. Existem alguns conceitos, vamos ver um deles. Processo que consiste em olhar para si mesmo e mudar de dentro para fora. Primeiro aspecto, de dentro para fora. É se autocuidar, transformar pensamentos em ações e praticar bons hábitos a fim de melhorar cada vez mais. Não é construir algo novo, mas sim reformar o que já existe, buscando sempre o aprimoramento. É a transformação moral na prática. Em outras palavras, tem uma definição mais simples que é mais fácil nós guardarmos. É um processo contínuo de autoconhecimento, com o objetivo de identificar os defeitos morais para transformá-los em virtudes. É simples, né? É só a gente identificar os defeitos morais e transformar em virtudes. Não é simples não, gente. Está um trabalho danado. Dura muito tempo, muitas vidas às vezes, para que nós efetivamente possamos chegar nessa perfeição que Jesus nos concita sempre a fazer. Bem, nós vimos aqui que a reforma íntima, antes de nós passarmos aqui para outra definição, então é sempre de dentro para fora e é um processo absolutamente pessoal. Com que objetivo? Nos tornarmos melhores. No ser pessoal, significa o seguinte: eu não posso fazer a reforma íntima do Léo, nem o Léo fazer do Isaac, que está sentado ali atrás, nem do Isaac fazer do Toninho. Somos nós que temos que construir a nossa própria reforma íntima. E para isso temos o nosso livre-arbítrio. Ou seja, fazemos aquilo que for possível de fazer do jeito que nós queremos fazer. E não como os outros nos dizem que tem que ser feito. Bom, vamos identificar, aí nós falamos que é identificar defeitos morais. Vamos ver o que é moral. Né? No Livro dos Espíritos, na parte 3ª, que trata das leis morais, que foi a base, na realidade, de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pergunta para os Espíritos: que definição se pode dar de moral? E os Espíritos respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus.
O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Bem, nós falamos então de moral. A moral nos reporta ao bem. Mas o que é o bem? Na pergunta seguinte, Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? Os espíritos são contundentes, muito objetivos. O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é ao contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Bem, como dissemos, né, esse aprimoramento, ele pode parecer apenas um detalhe da codificação. No entanto, os próprios espíritos nos disseram, lá no Livro dos Médiuns, olha o que eles nos dizem. Não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do espiritismo, é o vosso melhoramento. Mais adiante, no próprio Livro dos Médiuns, o Espírito da Verdade ele reitera essa posição, dizendo que o objetivo do espiritismo é o aperfeiçoamento, aprimoramento da humanidade. Então não há dúvida. E nós não podemos esquecer que esse aprimoramento, esse aperfeiçoamento nosso, ele vai contribuir para nós transformarmos também a Terra. Nós falamos muito hoje em dia de transformação de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Vocês acham que essa transformação vai ser feita lá fora e nós vamos só ficar esperando? Não. Essa transformação somos nós que vamos fazer. Com a nossa transformação. À medida que nós nos transformarmos e melhorarmos, nós estamos contribuindo para a transformação do planeta. E todos nós queremos, logo que chegue esse planeta de regeneração, né? Onde o bem vai prevalecer. Isso é só um lembretezinho. Bem, a Joana de Ângeles, na obra dela chamada Alerta, quem andou acompanhando os trabalhos aqui de consciência e transformação, foi o livro que nós estudamos no último ano. Ela esclarece o seguinte sobre a questão de reforma íntima. O conhecimento cristão, quando penetra o âmago da criatura, torna-se uma claridade que vence as resistências das sombras egoístas que teimam por perdurar. Como consequência, impõe a necessidade de renovação interior, vencendo as paixões que ferreteiam, ou seja, que marcam profundamente o caráter e atormentam os sentimentos. Superar as más inclinações, submeter as tendências dissolventes, eis o campo de trabalho silencioso e difícil que não pode ser marginalizado. Para que se logrem os resultados positivos, o empreendimento exige disciplina, resolução firme cujas resistências se aurem no estudo da doutrina do mestre, na prece e na meditação, e com a atitude constante da caridade que faz com que desabrochem os tesouros que jazem no espírito. Ou seja, já nos chama atenção para 3 pontos importantes nesse processo de reforma íntima: disciplina, prece e exercício constante da caridade. Vamos fazer umas reflexões aqui, antes de nós irmos adiante. Sobre disciplina, aqui é interessante nós lembrarmos o que Emmanuel disse para Chico Xavier, lá no comecinho do mediunato dele. Chico Xavier estava ainda recebendo a sua primeira obra, o Parnaso de Além Túmulo, lá em Pedro Leopoldo, em 1931, quando Emmanuel se aproximou dele pela primeira vez e, respondendo uma questão que Chico fez: o que eu devo fazer para que eu possa ser bem-sucedido nessa tarefa que querem que eu faça? Emmanuel disse que deu 3 recomendações. A primeira era disciplina. E deu a segunda. Disciplina. Terceira, disciplina. E Chico foi extremamente disciplinado ao longo dos mais de 70 anos que viriam pela frente de trabalho mediúnico, que ele teve a oportunidade de publicar mais de 400 livros e milhares de mensagens que tanto bem trouxe à nossa humanidade, né? Esse foi o primeiro aspecto. O segundo aspecto, eu vou falar um pouquinho fora da ordem, é caridade. Bem, caridade, de um modo geral, as pessoas acham que caridade é dar uma esmola, é fazer um bem material, né? O que significa caridade à luz do dicionário?
É a qualidade moral e espiritual que leva ao amor a Deus e ao próximo. Compaixão em relação a alguém que se encontra em situação difícil. A gente vê logo à mente a esmola, né? A ajuda material, ajudar alguém que está necessitado. No entanto, a gente tem que levar em mente o que significa caridade do ponto de vista espiritual. A caridade, efetivamente, como Jesus interpretava. Os Espíritos perguntaram para Kardec, também na parte terceira do Livro dos Espíritos, né, que trata de lei de justiça, amor e caridade, na questão 886, Kardec perguntou, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem, benevolência para com todos, ou seja, predisposição afetiva constante de fazer o bem para todos, indistintamente, independente se é superior, se é igual, se é inferior, para o próximo mais próximo, aquele que está dentro de casa, o próximo mais próximo é mais importante que o próximo que está na rua. Muitas vezes a gente faz o bem para o próximo lá de fora e esquece o próximo que está dentro de casa, que são as nossas grandes provações, estão dentro da própria família. Né? E ele dizia também, indulgência para com as imperfeições dos outros, ou seja, tolerância para perdoar falhas dos outros. Todos nós precisamos de tolerância, porque perdoamos as nossas faltas, não é mesmo? Então nós temos que botar em prática isso com os outros. E por fim, perdão das ofensas. Então, resumindo, caridade como entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a caridade como Jesus a via, efetivamente. Bem, mas como dissemos, a caridade não se restringe simplesmente às esmolas, né? Ela tem que estar ligada a várias outras virtudes, como paciência, fé, serenidade, perdão, piedade, renúncia, sacrifício, resignação, obediência, que traduzem bem a expressão do que Jesus dizia, no fazer aos outros o que desejamos que não seja feito. É simples a beça. Se todos nós nos comportássemos assim, como está na tela, fazendo aos outros o que desejamos que nos fosse feito, a vida ficaria muito mais fácil, né? Normalmente a gente só se lembra disso quando estão fazendo alguma coisa errada com a gente. Não é? Isso tudo são pedacinhos e sentimentos que temos que ter na cabeça nesse processo de reforma íntima. Bem, não vamos esquecer, nós somos muito imperfeitos ainda. A gente não consegue chegar a esse ponto. Nós somos imperfeitos, sim, mas somos úteis. Úteis. Ou seja, todos nós podemos fazer alguma coisa em prol de alguém, mesmo com todas as nossas imperfeições. O terceiro elemento recomendado pela Joana, no seu alerta, do processo de reforma íntima, é a prece. Lembremos que a prece é um recurso que todos nós dispomos, está ao nosso alcance em qualquer momento, seja para pedir, agradecer ou louvar. Normalmente, como é que a gente faz a prece? Em que sentido, hein? Normalmente, para pedir, não é? É para pedir. Mas a prece é muito mais do que isso, né? E outra coisa que é importante nós temos em mente, a prece, a gente deve pedir efetivamente o que nós precisamos. Não adianta fazer prece para o nosso time ganhar o campeonato. Porque senão, imagina como Deus ficaria complicado para resolver. O palmeirense faz uma prece pedindo o campeonato. E o corintiano vai fazer o mesmo pedido. O São Paulino também. Se bota um campeonato nacional, então, que entra de outros estados, como é que fica a divindade para atender esses pedidos? Ou seja, isso é uma bobagem. Deus não se imiscui, Deus não torce para o time nenhum. Da mesma forma, as guerras, os povos que fazem preces ao alto para vencer o inimigo, massacrar o inimigo, não funciona. E loteria, gente? Todos aqui gostariam de ganhar a loteria, né? Então, todos vamos fazer prece para ganhar a loteria. Qual o critério que vai ser utilizado para dar para a moça bonita aqui, ou dar para o senhor ali? Não existe. Portanto, esse tipo de prece é inútil. Espero que eu não tenha chocado ninguém com o que eu estou dizendo. Inútil. O senhor sabe que eu jogo no Loto Fácil? Eu peço assim,
Pois é, mas olha só, na realidade é preferível que a senhora pode jogar, se a senhora quiser, mas o mais importante da prece é nós pedirmos a Deus que nós tenhamos paciência, resignação, fé, para nós superarmos as nossas dificuldades. E mais do que tudo, que Ele nos ilumine o nosso cenário íntimo. Mas pode ter certeza que quando alguém ganha na loteria, não foi porque a gente rezou para Deus. Não é. Mas então, vamos adiante. Vamos ver agora um pouquinho alguns aspectos importantes da reforma íntima, que, lembrando certas características do homem de bem. Aliás, eu não mencionei aqui, né, que Deus sempre atende nossas preces, embora às vezes a gente não perceba que Ele está atendendo, porque não é direto como nós estávamos imaginando. Ele vai nos atender muitas vezes, como eu disse, iluminando-nos, dando-nos perseverança, fé, bom ânimo, esperança para vencer as vicissitudes da vida que todos nós temos. Todos nós temos. Vamos ver então agora aqui algumas características do homem de bem. Kardec considerou tão importante essa questão que ele colocou tanto no Livro dos Espíritos e depois ele expandiu esse assunto no Evangelho. Vamos ver o que ele menciona lá na questão 918. Por que disso se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita? Os espíritos respondem. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. E aí Kardec discorre sobre essas características. Ele fala que o homem de bem, ele estuda suas próprias imperfeições, trabalha sem cessar em combatê-las. Ele respeita seus semelhantes, na razão que ele gostaria de ser respeitado. Tá? Enfim, nós já no início do nosso estudo, na mensagem do Evangelho que foi lida, nós mencionamos no item 4 do Evangelho, que, desculpe, antes de falarmos sobre isso, nós mencionamos que a reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento. Né? Ou seja, fica claro que sem esse autoconhecimento, a gente não consegue fazer a reforma íntima. E, no fundo, todos nós sabemos onde é que a gente precisa melhorar. Muitas vezes a gente faz que não vê. A gente vê como o nosso próximo poderia melhorar. É mais fácil, né? Ou então, quando a gente vem assistir uma palestra na casa espírita, a gente fala assim, puxa, porque minha esposa tinha que estar aqui assistindo essa palestra, ou meu marido tinha que estar assistindo essa palestra, ou minha mãe, ou meu pai, ou meu irmão, ou minha vizinha tão coitada, ela precisava estar aqui hoje. Na realidade, nós temos que aproveitar aquilo que nós recebemos para que nós mesmos possamos fazer esse movimento contrário. Né? Bom, Santo Agostinho, sobre esse tema de reforma íntima, em resposta à questão seguinte, a essa que nós colocamos, que o Kardec faz, vejamos o que ele diz. Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à tentação do mal. Bom, Santo Agostinho fala claramente aqui. Um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Esse sábio era Sócrates, cerca de 450 anos antes de Cristo. Ele dizia isso, conhece-te a ti mesmo. Bom, aí o Kardec vai adiante. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de distingui-lo? Bom, aí vem Santo Agostinho de novo. Olha o que está na tela. Fazer o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma íntima. E ele continua. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito, com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que feita por outrem, censurarias. Sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar. Está destacado em amarelo. E vai adiante.
Ele diz para nós perguntarmos a nós mesmos, preste atenção, está na tela. Se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, agora, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Eu costumo dizer que o nosso disjuntor geral pode ser desligado a qualquer momento. Quando o disjuntor geral é desligado, não adianta nem botar gerador. É para refletirmos. O que eu quero dizer é que a qualquer momento nós podemos desencarnar. Não quero chocar ninguém. Vocês sabem que nós podemos desencarnar a qualquer momento? A gente não pensa, depois, né? Depois. Né, Ana? Ana que está lá atrás. Mas, na realidade, isso aqui é um alerta. E, como ele disse, o mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. Aqui a gente pode esconder do nosso próximo. Os espíritos, não. Bem, e ele continua para terminar. Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, que é o que todos queremos, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Bem, nós vemos assim que a transformação, que sem realizarmos essa profunda reflexão de autoconhecimento, nós jamais iremos transformar o homem velho num homem novo. Inclusive, na mensagem, nós perceberam, um dos decálogos do aperfeiçoamento era tentar transformar esse homem velho num homem novo. Mas não é um homem velho de cabeça branca que nem a minha. É um homem velho que traz os sentimentos interiores em sentimentos novos, renovados. Né? Bem, mas nós sabemos que esse processo não é um processo simples. Ele é difícil, ele demora. Não é de um dia para o outro que a gente faz, pode levar até mais de uma vida. Mas a gente não pode esquecer que para nós consertarmos esses defeitos, nós temos várias oportunidades. Esse aí é o túmulo de Allan Kardec, lá no cemitério de Père Lachaise, em Paris. Lá em cima, no dome, na parte de cima do túmulo, está escrito: nascer, morrer e renascer ainda, e progredir sem cessar. Tal é a lei. Isso nos dá um consolo muito grande, não é mesmo? Mas, por outro lado, não significa que podemos ficar acomodados, esperando a próxima, porque nós não estaremos contribuindo para nós transformarmos o homem velho no homem novo, não estaremos contribuindo para a nossa transformação do nosso planeta, que todos nós queremos, não é mesmo? Bem, e aí que sim, não podemos esquecer jamais do alerta de Santo Agostinho, gente. Acabei de botar na tela, vou falar de novo. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Reflexão para casa. E nós vamos encontrar a diretriz sobre essa mudança, como disse o texto que foi lido do Evangelho no início, que Kardec nos fala: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Eu diria, essa frase vale para todos, espírita, cristão, muçulmano, budista, para qualquer homem de bem. Reconhece pela transformação moral e esforços que faz para dominar suas más inclinações. Bem, o Mestre Jesus, ele, como disse, não depende, não quer que apenas tenhamos sentimentos externos. Ele quer justamente a transformação interior. A mudança integral do ser humano. A mudança integral que vai proporcionar a nossa evolução espiritual. E essa evolução espiritual vai fazer com que nós nos elevemos de patamar. E ao nos elevarmos de patamar, nós vamos entrar em sintonia com espíritos bons. Todo mundo gosta de ter bom espírito do lado, né? Vocês acham que a gente atrai bom espírito com comportamento ruim? Sendo egoísta, agressivo, grosseiro, invejoso, orgulhoso? Não. Então, se nós fizermos essa reforma, estivermos em sintonia, naturalmente a nossa psicosfera, nosso mundo espiritual vai também estar circundado de pessoas igualmente do bem. Então, o que é importante é que a reforma íntima nos concede a paz pela qual tanto ansiamos e a felicidade tão desejada. Joana de Ângeles, na sua última obra, que se chama Mundo Regenerado, que foi publicado no ano passado, ela diz o seguinte:
Olha que interessante. Sucedem-se os dias vazios e multiplicam-se os teus projetos de renovação espiritual, sem que assumas a responsabilidade das alterações que te deves impor a benefício próprio. A tua censura às coisas erradas não as corrigirá, assim como a tua ausência no trabalho edificante não deixa de ser um grande mal para o grupo social no qual te encontras. Para agora. Agora. Decide neste momento e começa a tua renovação espiritual. Desde que pensas e dispões das possibilidades múltiplas de agir, não titubeis e começa a ser pleno agora. Não será de um salto que conseguirás o topo da jornada, ou a vitória sobre a insensatez, mas não há dúvida de que já iniciaste o processo libertador. Está destacado ali. Tens grande valor e podes muito fazer, desde que o queiras, pois está a teu alcance. Agora é o momento sublime de aplicares a herança divina que possuis em benefício da ordem universal. E chegando ao final da nossa apresentação, não nos esqueçamos, meus amigos, que nós temos ao nosso dispor um farol maravilhoso, todos os dias. Que farol é esse? É o Evangelho de Jesus. Com o Evangelho de Jesus guiando nossos passos, nós conseguimos com muito mais facilidade superar as nossas deficiências e chegar num patamar acima, passo a passo, em pequenas quantidades a gente vai chegando lá. Né? Ou seja, identificando defeitos morais e os transformando em virtudes. Lembremos dos 3 alertas que Joana de Ângeles nos faz: disciplina, caridade, tendo a prece para nos ajudar nesse processo. Eu vou encerrar esse estudo repetindo a pergunta de Santo Agostinho, para a reflexão de todos. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Muita paz e luz a todos, com a graça de Deus. Obrigado. Me dá ali meu negocinho para mim, antes que eu esqueça. Obrigado. Cerremos os nossos olhos. Elevemos o nosso pensamento ao alto, já sentindo esse salão envolvido nessa melodia. Muita luz está sendo envolvida junto a nós. Vamos sentar confortavelmente em nossas cadeiras, em nossos lugares, sentindo a presença amorável do nosso anjo guardião. E assim, sentemos no lugar mais confortável que nós gostamos. É num jardim. Agora nós podemos nos transportar para um jardim, para uma estrada toda florida, onde mais nós gostarmos. E vamos sentir toda essa energia descida em nosso coronário. E já vamos nos preparando para nossas vibrações. E assim nós já vamos recebendo os médiuns à nossa frente. Vamos sentindo essa luz que nos envolve. Envolve os nossos pensamentos em todas as leis de Deus. Leis morais, leis do amor, do dever, da virtude, da fé, da caridade, da esperança e do amor. E cada vez mais envolvido nós vamos sentindo em nossa boca o falar, esse falar tão gostoso que nós podemos falar com os nossos familiares.
sentir em nossos corações as vibrações amorosas que vamos passando para todas as pessoas que gostamos, os nossos vizinhos, nossos familiares. Primeiro, como foi dito, para nós mesmos, o nosso autoconhecimento. Vamos nos envolver, vamos estudar a partir do nosso Evangelho. E aí nós vamos passando todas essas mensagens de amor para nosso universo. Esse universo tão amorável. Vamos sentir ele muito amorável. E lembrando que cada um de nós estamos em algum lugar. Alguns caminhando sobre folhas secas, folhas verdes, flores. Dos lados, as árvores que nos dá. O vento que nos dá a sombra. Que nos dá aquele acolhimento tão gostoso para nós. Vamos caminhando e vamos trazendo toda essa energia para nós. E essa energia, além do nosso universo, ela é passada para o nosso querido Brasil. Para todos os nossos governantes. Para todas aquelas pessoas que nos envolvem. E assim nós vamos também levando essas energias para os hospitais, para os asilos, para os abrigos, para as penitenciárias. Vamos envolvendo todas essas pessoas, esses entes queridos com alegria. Não importa o que eles façam, fizeram ou façam. Que ele seja envolvida no amor, na caridade. E é esse sentimento de tudo aquilo, dessas leis que nós aprendemos. Essas leis da perfeição que nós temos. E vamos nos perguntar sempre se estamos fazendo aquilo que queríamos que fizéssemos a nós. E com certeza, nós vamos assim passando toda essa energia de amor às pessoas que precisam de nós. Principalmente aquelas que estão nos hospitais. Aquelas que estão nas ruas. Tão necessitada de uma palavra amiga. Talvez não de uma alimentação, mas de um abraço, de um bom dia. E assim, nesse caminhar que nós fomos, nós vamos voltando aqui no paz e amor, com toda essa energia que nós trouxemos, e vamos passá-la a todos os nossos, ao nosso presidente, a todas as pessoas envolvidas aqui na Casa de Paz e Amor, as nossas casas co-irmãs de Goianás, de Ferraz, a todas as pessoas que adentro e saem dessa Casa de Paz e Amor e de todas as outras casas, envolvendo a todas elas. E nesse envolvimento, nós vamos pedindo agora, vamos lá, outra vez, lá nas matas, naquela estrada que nós estávamos seguindo. E vamos trazendo todas as energias das matas e trazendo o medicamento necessário para as nossas águas. Lá os pretos velhos, os índios, toda a equipe espiritual, os biólogos, já está captando todos aqueles medicamentos necessários. E que nós possamos colocar em nossas águas, na nossa casa, aqui nas nossas garrafinhas, onde quer que precise de um medicamento, lembrando do medicamento necessário, que é aquele do nosso médico também. E fazendo uma oração também da necessidade. E assim nós agradecemos por toda essa luz que envolve esse salão, que nós possamos trazer tudo isso para os nossos corações
E, munidos de toda essa luz, do dever cumprido e da virtude, da paciência e do amor, nós agradecemos, Pai, por mais esse estudo de hoje, por mais essa transformação que nós podemos fazer durante toda essa semana. Que Deus esteja junto de nós, nos abençoando e nos protegendo. E vamos para a prece final. Que Deus esteja junto de nós. Que assim seja. Agora, já serenados que estamos, reabastecidos com essa energia amorável, simplesmente agradecemos. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, agradecemos a oportunidade do estudo e agradecemos a incrível oportunidade de nos melhorarmos a cada dia. E que possamos continuar com essa energia aonde quer que nós vamos e que possamos estar aqui na próxima semana. Graças a Deus. Por gentileza, não saiu ainda. Alguém esqueceu uma carteira aqui, ó. Olha aí. Se foi aqui, daqui, tem uma carteira. Outra coisa, quem assinou uma rifa, vamos dizer assim, né, que é uma cesta de chocolate. Acho que aqui ninguém assinou, acho que eu vou pegar para mim. Uma cesta de chocolate. De luz, paz e amor em Jesus.